Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Patrícia Peluso e no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre ganhos secundários. Se você ainda não é inscrito no meu canal, não deixe de se inscrever, ativa o sininho de notificações, assim sempre que eu postar um vídeo você fica sabendo na hora. Então vamos lá, vamos saber o que é esses ganhos secundários. São as consequências que acompanham determinadas situações nas quais nos sentimos mal ou fingimos aquele sentimento negativo. E que além disso, contraditoriamente, possuem algo de positivo para a pessoa que os obtém. Ou seja, esse ganho secundário ele vai sempre te sabotar nos tratamentos, na academia, na medicação, para ganhar mais dinheiro, etc. É muito comum um ganho secundário em criança quando não quer ir para a escola. Ficar doente é um ganho secundário. Eu vou te dar um exemplo e você vai entender melhor. Eu atendi uma mulher que estava se sentindo muito mal, ela estava triste, deprimida e ela não entendia o porquê. Ela passou pelo tratamento, pelo método Sleep REM e não obteve uma melhora significativa. Mas por quê? Bom, depois de conversar com ela, lá no seu retorno, a gente entendeu melhor que já tinha um ganho secundário lá atrás com a sua mãe, onde a mãe também a fez se sentir infantil, inferior, para poder estar o quê? No controle. Ou seja, esta mulher, ela aprendeu que não precisava fazer esforço, porque ela sempre tinha tudo. Então o cérebro dela automatizou isso, certo? E ela continuou a vida toda assim, com um casamento que ela era dominada e não fazia nada porque foi acostumada assim, e como consequência de não fazer nada, vinham as doenças para manter ela nesse padrão de não fazer nada, como pânico, depressão, para manter sempre ela neste mesmo padrão. Ou seja, mudar para essa mulher era ruim, porque se ela mudasse, ela ia ter que trabalhar, ela ia ter que se virar, ela não ia mais ter que dar desculpas, e isso ela não queria. Então, para essa cliente, o tratamento ele não vai fazer efeito nenhum, pois o ganho secundário dela é muito maior e melhor para ela, entendeu? Outro exemplo, pode existir um ganho secundário de não querer ir trabalhar, por exemplo, porque arranja uma doença ou sempre dá uma desculpa para não ir trabalhar, certo? É mais ou menos assim. Por que eu vou investir em me curar se em troca de uma dor mais ou menos suportável eu obtenho um monte de coisas positivas? Então eu prefiro ficar assim. Esse é o ganho secundário. Aí a mudança não vai ocorrer, infelizmente. Como descobrir esses ganhos secundários, Patrícia? Bom, os ganhos secundários eles podem ser muito sutis, de tal forma que a pessoa talvez não seja consciente do benefício que está recebendo. Ou seja, a pessoa não se dá conta que tem esse ganho secundário, pois já está automatizado, já está padronizado ali com ela. E apesar de todo o sofrimento que essa pessoa tem, o ganho secundário, ele traz alguns benefícios para essa pessoa, como ter por perto a pessoa que gosta, ficar sem trabalhar, conseguir mudanças nas pessoas próximas, como atenção, carinho, já que essas vão fazer o possível para que melhore o estado dessa pessoa e a dor da pessoa que está mal. Vocês estão me entendendo? Então, mas como as relações elas são afetadas por esse ganho secundário? Também os familiares, marido, mulher, amigos, né? Ou seres queridos, né? São os que mais sofrem com essas consequências do ganho secundário. E eles acreditam que a pessoa vai melhorar. E normalmente essas pessoas próximas, elas fazem de tudo para ver essa mudança, mas infelizmente sem sucesso. Elas marcam médico, psicólogo, compram remédio, terapias e nada. Essa carga, ela vai se transformando em uma dependência para ambas as pessoas, já que uma sofre, o processo vai depender daquela que vai dar desculpa, que vai cuidar dela. E o processo de melhora depende único e exclusivamente da pessoa. Ninguém muda ninguém. E com isso,
temos a chantagem emocional, que são vários os tipos dessas chantagens, né? Eu vou dar alguns exemplos aqui. Ficar doente para ter a atenção do outro, muito comum. Ficar doente, depressivo para não trabalhar, para fazer os outros terem pena dele, dar desculpinha, fazer um mimimi. Não largar o cigarro, porque eu tenho um ganho com esse cigarro, eu tenho a atenção dos meus filhos com o cigarro, ok? E podem ser aí inúmeras, são várias coisas. Aqui eu só dei alguns exemplos que podem sim ocorrer, certo? Porque o resultado é tão difícil desse ganho secundário? Porque ele tá ganhando, ele tem um ganho aí. As pessoas que obtêm algum tipo de ganho secundário, elas vão evitar, ou se elas forem, elas vão fazer de tudo para não dar certo. No médico, no medicamento, na terapia, porque apesar do mal-estar, a recompensa que elas têm com esse ganho secundário é muito melhor e muito maior. Então, para se tratar de um processo inconsciente, tanto nos ganhos quanto na resistência, então, quando a pessoa se torna consciente disso e ela determina e ela realmente quer trabalhar mais profundamente essa mudança, tem que ter uma mudança de atitude, mudança de hábito e uma melhora de saúde física e psicológica, tudo junto, né? O método Sleep REM, ele pode sim te ajudar a identificar esses ganhos secundários e amenizar de uma maneira muito mais consciente para uma vida melhor. Então, pessoal, por hoje é isso. Gostaram? E até semana que vem. Tchau, tchau!